Na aula de francês de hoje, nós vamos aprender o vocabulário de transportes públicos dentro das cidades. Em francês, com frases para poder contextualizar todo esse vocabulário. Esse vídeo é ideal para você que está se iniciando nessa jornada do aprendizado da língua francesa, essa língua maravilhosa, ou para você que já estudou francês antes, mas por falta de prática acabou esquecendo tudo e o francês enferrujou. Allez, on y va! Bonjour mes chéris, eu sou a Ana Paula, presidente executiva e professora de francês aqui do Cadê Minha Baguette? Soyez la bienvenue! Então vamos começar com o vocabulário de transportes públicos na França. Então nós temos aqui a primeira palavra que é le bus. Bus, bus. Então lembra lá, vai lá no meu vídeo sobre a pronúncia do francês, para vocês aprenderem a pronunciar bem a letra U. U, que é aquela... Bom, lá no vídeo eu explico como é que funciona dentro da boca, fora da boca, para você pronunciar um U de respeito. Então, vamos lá, gente. Le bus. Le bus. Para ônibus, né? Le bus é um ônibus circular aí das grandes cidades. Depois, nós temos le métro. Le métro. Le métro, métro. Então eu faço isso aqui, essa dancinha aqui, porque nós temos esse acento aqui na palavra metrô. Então, importante, métro, tá bom? Tro, tro, tro. Aí, ó, tro, 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 tro. Vamos treinando aqui esse R maldito da língua francesa. Très bien. Alors, vamos para a próxima, que é le tramway. Le tramway. Ah, gente, esqueci de dar a tradução de metrô, é porque a palavra é tão óbvia, né, que significa metrô, que eu acabei até passando batido, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Alors, le tramway. Le tramway seria tipo um bonde elétrico, né? Eu até separei uma foto aqui para vocês, porque eu não saberia dizer muito em francês, em português, como se diz esse tipo de... como se chama esse tipo de transporte, né? Então, aqui, le tram é tipo esse bonde elétrico, um ônibus elétrico, não sei, que ele roda no periférico da cidade de Paris, por exemplo, né? Mas temos também em outras cidades grandes esse tram. A palavra inteira, le tramway, mas como os franceses adoram falar as palavras pela metade, então a gente diz le tram, le tram. Le tram. A gente diz le tram. Mais fácil, né? Só a primeira metade aqui da palavra. Très bien. Depois, le noctilien. Le noctilien, que são os ônibus noturnos. São os ônibus que rodam pela cidade durante a noite, né? Eles não passam com tanta frequência, tal. Às vezes eles não fazem as mesmas rotas que eles fazem durante o dia. Então, lá se chama le noctilien, pelo menos em Paris, porque eles são, todos os transportes públicos de Paris são gerenciados pela RATP. A RATP é a empresa que administra todos os transportes públicos. Então, pode ser que se você estiver em outra cidade da França, possa ter um outro nome, os ônibus noturnos ou, enfim, por aí vai, né? Mas pelo menos em Paris se chama noctilien. Alors, depois nós temos le RER. R-E-R. RER. RER. Ok, é meio complicado até para mim. Quando você tem dificuldade com uma palavra, eu aconselho você a pronunciar aos poucos, né? R-E-R. R-E-R. Aí você vai acelerando a cadência. RR, RR, RR. Até para mim é difícil, mas enfim, do RR, que é o trem suburbano, é o trem que sai do centro de Paris e vai para, por exemplo, você tem esse RR para ir para o aeroporto, Charles de Gaulle, você tem o RR para ir para Disney, que a Disney ela se chama Disney Paris, mas na realidade ela é na periferia, né, no subúrbio de Paris. Então, é com esse trem suburbano que você chega até lá. Ensuite, nós temos le Vélib.
Le Vélib. Agora eu vou explicar para vocês com uma fotinho também. Esse aqui é o Vélib. Le Vélib são bicicletas públicas, vamos dizer assim, que você compra aqui nessa borne. Não sei nem como que chama isso em português, mas é uma borna. E aqui nessa maquininha você pode comprar o teu passe, né? Por 24 horas, por exemplo. Custa tipo mais ou menos o valor de um bilhete de metrô, né? Então aí você tem essa maquininha aqui, você destrava ela uma vez que você comprou, tira a bicicleta e vai viver sua vida, vai passear por Paris. Aí depois, quando você não precisar mais da bicicleta, você coloca ela de volta aqui nessa maquininha, escutou o clique, pronto, desativou. Então, isso se chama Vélib, Vélib. E pelo que eu sei, eu acho que também tem esse tipo de bicicleta em outras cidades da França, que pode ser que tenha também outro nome, porque Vélib, mais uma vez, é a empresa que administra essas bicicletas. E la navette. La navette. Une navette seria tipo um ônibus fretado, mais ou menos, né? Então, por exemplo, tem um ônibus que sai de la Gare du Nord. Gare du Nord é uma estação de trem que tem lá em Paris. E esse ônibus, ele vai para o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle. Então, eu mesma já peguei esse ônibus. Ele não é um ônibus circular, é um ônibus que leva você de um destino a outro, só que de uma forma um pouco mais direta, um lugar mais longe, né? Então, por exemplo, tem um ônibus também que sai de Montparnasse, no sul de Paris, que é um bairro, né? E que vai de Montparnasse até o aeroporto de Orly, que é o aeroporto que é no sul de Paris. Então, a gente chama isso de navette. Pela navette, né? Tipo, ir para lá e para cá. Então, esse é um tipo de transporte também, transporte público, ou às vezes essas navetes, elas podem ser também de uma companhia aérea, né? Então, que vai ter tipo um shuttle bus, sabe? Que a gente vê muito em aeroporto, mas também não é só para aeroporto, também para outras situações, né? Então, você tem um ônibus de uma empresa que pode levar os funcionários para algum outro lugar, ou aqueles ônibus, mais uma vez, exemplo de aeroporto, né? Que sai de um terminal para ir para o outro quando o aeroporto é muito grande, então c'est une navette, une navette. Alors, onde é que a gente pega esses transportes? Como é que a gente faz para utilizar esses transportes? Bom, você tem aqui l'arrêt, l'arrêt. L'arrêt significa ponto, né? É o ponto, por exemplo, aqui eu coloquei l'arrêt bus, l'arrêt de bus seria, no caso, um ponto de ônibus. Mas l'arrêt também pode significar, por exemplo, uma parada. Os ônibus em Paris, todos os pontos de ônibus, eles têm um nome. Às vezes é o nome da rua onde ele está, ou de alguma referência ali do bairro. Então, você pegando, por exemplo, você vai para um hospital X, vai ter o ponto de ônibus que se chama Hospital X. Então, l'arrêt, aí pode ser seguido com algum nome, né? Nome, seja da rua, do hospital, ou enfim, qualquer referência, grande referência que tenha. E aí leva o nome arrêt, mas o nome do lugar. E também pode ser uma estação de metrô, por exemplo, você vai pegar o metrô para descer Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt é a estação de metrô que você desce para ir lá no Champs-Élysées. Então, arrêt Franklin Roosevelt, você pode dizer isso também. Arrêt Charles de Gaulle Étoile, para ir lá no Arco do Triunfo, também pode se dizer assim, um ponto, uma estação. Depois você tem lá a estação do metrô, o próprio nome já é auto-indicativo, né? Estação de metrô. Station de métro. Ensuite, você tem la bouche de métro. La bouche de métro, como eu não saberia explicar para vocês em português qual seria a tradução, então eu vou mostrar em imagens. La bouche de métro seria isso, né? São as entradas, é a boca, bouche significa boca, é a boca do metrô. Então, essas entradas aqui, não precisa ser necessariamente com esse estilo Art Nouveau, enfim, essas são em bouche de metrô, são legendárias em Paris, elas são maravilhosas, mas não são todas as estações que têm essa entrada, muitas delas já não tem mais. Mas, enfim, é a entrada do metrô, seja qual for a decoração exterior dessa entrada. Então, la bouche de métro. Aqui nós temos le quai.
Le quai é a plataforma, le quai, né? Aquela plataforma onde você está esperando o metrô, né? Você desce, tá ali na plataforma esperando o metrô, pode servir para trem, pode servir também até para porto, sabe? Quando você vai embarcar num navio, alguma coisa assim. Então, le quai, né? Aquele lugar que você vai embarcar no transporte em questão. Le quai. E temos aqui les contrôleurs. Alors, presta atenção. Les contrôleurs. Contrôleur. 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 Muito importante. Les contrôleurs são os controladores, vamos dizer assim, né? Enfim, são pessoas que trabalham ali para RATP, que vão, assim, pegando pessoas aleatoriamente para verificar que elas estão com o bilhete, né? Ou com o ticket do metrô. E eles pegam mesmo e você leva a multa, tá? Então é muito importante, quando você compra o seu bilhete de metrô, você vai passar a catraca e você vai guardar o seu bilhetinho até você sair do metrô, tá? É muito importante, porque sim, eles entram e eles pegam. Porque tem gente que pula a catraca, né, gente? Isso é um grande clássico mundial. Então, para você não cair nessa cilada, sempre guarde o seu bilhetinho com você. É muito importante. Eu mesma já levei multa uma vez quando eu morava em Nice, mas aí realmente eu não paguei o ônibus e teve um controle e eu levei uma multa de 50 francos. Não vou nem... Eu até lembro disso, sabe? 50 francos. Eu tava muito sem grana, gente, foi horrível. Na época eu estudava lá, não, eu tava assim muito sem dinheiro e acabei levando a multa de 50 francos franceses. E já entregou a minha idade, né? Que é a época do franco francês faz tempo. Bref. Aqui nós temos le ticket. Le ticket. Le ticket é o bilhete, é a passagem do ônibus. O le ticket é a passagem do ônibus que você compra para pegar o ônibus, o metrô, que na realidade é o mesmo ticket, tá? Então vou mostrar para vocês como é que ele se parece. Olha, eu achei essa foto, achei fantástica, porque aqui vocês têm le ticket do metrô de muitos anos atrás. E aqui, normalmente, hoje em dia, ele se parece com esse daqui, né? Que é o ticket do metrô atual. E ele é pequenininho, assim, né? Um retângulozinho bem pequenininho, mas e é fácil de perder. Então, por isso que eu vou insistir nessa. Se você estiver em Paris, presta atenção, não joga fora. Coloca no bolso, guarda direitinho. Aí, uma vez que você saiu do metrô, você vai lá e joga fora, tá bom? Tem que guardar, é importante. Inclusive, mais uma curiosidade francesa, uma curiosidade assim super a ver com o tema, né? É que assim, se você em Paris, de repente, você quiser fazer uma depilação na cera, em partes, né, escondidas do seu corpo, você vai na esteticista, né? Ela vai falar, que jeito que você quer? Você fala assim, je voudrais une épilation ticket de métro. Modelo ticket do metrô. Ticket do metrô, porque daí eles fazem a depilação, fica assim no formatinho igual do metrô. É muito famoso. Desculpa, gente, mas eu tinha que contar essa, porque eu sou tiazona, né? Tem que falar essa. Né? É saber que você precisa, né, dar uma deflorestada lá quando você estiver em Paris, né? A gente não sabe, então pelo menos você já sabe o modelo que você quer. Quer dizer, o modelo que eles podem fazer, né? Ai, 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 ai. Bom, pessoal, antes de contextualizar todo esse vocabulário e pra gente treinar um pouco, eu queria fazer meu pequeno jabá aqui. Aqui continuar, né? Eu criei aqui umas perguntas. Então, aqui, primeira pergunta. Você vai perguntar onde está o ponto de ônibus. Où est l'arrêt de bus? Où est l'arrêt de bus? Où est l'arrêt de bus? Então, onde? Aqui tem o où, que significa onde, e está o ponto de ônibus, né? Où est l'arrêt de bus? L'arrêt de bus. Aí,
Para responder, eu coloquei aqui, bom, aí lógico, a pessoa depende de onde você estiver e a pessoa vai te dizer qualquer coisa, né? Mas l'arrêt de bus, o ponto de ônibus, est à gauche. Deixa eu colocar aqui, peraí. L'arrêt de bus est à gauche du magasin de chaussures. L'arrêt de bus est à gauche du magasin de chaussures. Eu coloquei aqui um exemplo, magasin de chaussures, né, como uma referência. Então, a pessoa, olha, tá ali à esquerda da loja de sapatos. Aí, lógico, né, tudo depende de onde você estiver. Pode ser que tem outras coisas, mas enfim. Então, l'arrêt bus est à gauche du magasin de chaussures. L'arrêt de bus est à côté de l'hôpital, est à côté de l'école, est à côté, né, está do lado, enfim. Est à gauche ou à droite, droite também porque pode estar na esquerda, pode estar na direita, mas esse tipo de coisa, né, já é um outro vocabulário, coisa que você aprende lá no meu curso, direita, esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo, todas as posições, porque eu pensei nisso, né, eu acho que é uma coisa importante, as pessoas, elas têm medo de se perder quando elas chegam num lugar novo, então eu acho interessante você poder se virar numa situação dessa, para você poder pelo menos perguntar para as pessoas, e a pessoa, ela já vendo que você está fazendo um esforço de falar a língua, de falar o francês, com certeza ele vai te ajudar, vai fazer mímica, vai apontar nesse ponto sem problemas, tá? Ensuite, bom, aí eu coloquei uma outra questão aqui, où se trouve la station de métro? É praticamente a mesma coisa, né? Você pode falar também o e, como a gente viu na outra pergunta, deixa eu consertar aqui, où est la station de métro, que nem aqui, où est l'arrêt de bus, où se trouve significa onde se encontra a estação de metrô. Où se trouve la station de métro? Você pode também perguntar, où se trouve l'arrêt de bus? Où se trouve l'arrêt de bus? Où se trouve le centre commercial? Où se trouve la gare routière? Então, você pode, né, usar essa fórmula aqui. Então, aqui a resposta, la station de métro est à 200 mètres, por exemplo. La station de métro est à 200 mètres. A estação de metrô está a 200 metros. Ou à côté de l'école, à côté de l'avenue, enfim, sei lá onde, né? Mas é uma resposta, uma das respostas. Elle se trouve à tel endroit. O que aconteceu aqui? Socorro. Bom, question numéro 3. Aqui eu fiz uma questão, né, também no mesmo sentido, né, de como você chega em tal lugar. Quel métro va à la Tour Eiffel? Quel métro va à la Tour Eiffel? Então, qual metrô vai para a Torre Eiffel? Quel métro va à la Tour Eiffel? Então, qual metrô vai para a Torre Eiffel? Então, aqui eu coloquei uma resposta, né, que inclusive é uma resposta correta. Você pode, se você estiver indo para Paris, você pode fazer aqui o que eu estou te falando, que você vai chegar na Torre Eiffel. Prenez la ligne 6. Prenez la ligne 6, direction Charles de Gaulle, étoile. Direction Charles de Gaulle, étoile. Et descendez à Trocadéro. Descendez à Trocadéro. E eu tô me sentindo a voz do Waze. Gente, alors, prenez la ligne 6. La ligne 6 porque no metrô de Paris você tem várias linhas, né? Ela começa em algum ponto e ela termina em outro ponto. Então, essa linha 6, a direção é Charles de Gaulle Étoile, é a estação Charles de Gaulle Étoile, que é ali, no caso, no Arco do Triunfo. É ali que termina a linha 6, eu acho. Termina ali, a linha 6. Então, ali é o último ponto. Então, dependendo de onde você estiver, você tem que ir na direção do Charles de Gaulle Étoile para poder descer na estação Trocadéro. Trocadéro, que é aquela esplanada, né, que você vê a Torre Eiffel, assim, gigantesca.
Lógico que tem outros metrôs, tem outras formas de chegar lá, mas enfim, não é o intuito da aula hoje, só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, prenez la ligne 6. Né, a pessoa vai te indicar qual linha pegar, a direção, para que direção esse metrô vai e onde você tem que descer, qual estação. Quelle station de métro tu vas descendre. Aqui, ó, temos o verbo descendre, que significa descer. Aqui, lógico que ele está conjugado na segunda pessoa do plural. Quatrième question. Quelle est la station la plus proche du musée du Louvre? Quelle est la station la plus proche du musée du Louvre? Então, aqui, qual é a estação mais próxima do Museu do Louvre? Quelle est la station la plus proche du musée du Louvre? Então, aqui, la station, qual a estação, né, que é mais próxima do Museu do Louvre? C é, né, o C significa Palais Royal, Musée du Louvre. Então, essa estação, uma estação é bem assim, você sai no Museu do Louvre, praticamente. C'est Palais Royal, Musée du Louvre, vous descendez juste en face. Vous descendez juste en face, você desce bem na frente. En face, aqui, en face, bem na frente. Cinquième question. À quelle heure part le prochain RER? À quelle heure part le prochain RER? Que horas que parte o próximo RER? Porque assim, esse RER, como vocês viram agora há pouco, é aquele trem suburbano que liga, né, o centro da cidade até a periferia de Paris. Então ele tem horários, ele não circula com tanta frequência como o metrô, que é um atrás do outro quase. Já o RER, ele demora um pouquinho, às vezes pode demorar 20 minutos, 15 minutos, dependendo do horário, dependendo da estação, enfim, né, por vários fatores, ele já demora um pouquinho mais para passar entre um e outro, tá? Então, você, inclusive, quando você estiver lá na estação de metrô, porque você pega o RER na estação, em algumas estações de metrô, não todas, tá? Em algumas estações, porque é bem subterrâneo mesmo, tu tem que descer, descer, e esse RER, ele, o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar, que era para o prochain RER. Aí você tem que descer. Ah, lembrei o que eu ia falar. É que quando você chega na estação de metrô, você pode pedir o mapinha dos metrôs, né? O mapinha das linhas de metrô, das linhas de RER. E ali normalmente, ou então você pode consultar na internet também, você tem os horários, né? Porque era o que eu fazia, às vezes, quando eu precisava pegar o RER para ir para algum lugar, eu olhava o horário para você chegar lá, né? No horário certo. Então, eu joguei aqui, il part à 19h58. Il part à 19h58. Coloquei aqui 19h58 porque é a magia da coisa, né? Dos horários quebradinhos, assim. Sexta questão. Est-ce que ce bus va à la gare? Est-ce que ce bus va à la gare? Então, eu quero saber, este ônibus, ele vai para a estação? Aí, olha só, coloquei uma pegadinha assim, porque eu adoro as pegadinhas, né? Est-ce que ce bus va à la gare? Aí, pergunta, né? Quelle gare? Quelle gare? Qual estação? Porque você tem routière, gare routière, gare de train. Routière, gare routière significa estação de ônibus. E gare de train são as estações de trem. Então, a gente tem que saber qual delas você vai. Aí, eu joguei aqui. À la gare de Lyon. À la gare de Lyon, né? É o nome de uma das estações de trem. Aí, você vai falar Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare du Nord, Gare Montparnasse, e por aí vai. Et la dernière question. Combien coûte un ticket de métro? Combien coûte un ticket de métro? Quanto custa um ticket de metrô? Ça coûte... Você pode dizer ça coûte ou il coûte 2,15 €. Tá? Combien coûte un ticket de métro? Quanto custa um ticket de metrô? Ça coûte ou il coûte 2,15 €. Voilà, mes amis. Donc, merci beaucoup. Muito obrigada de estarem aqui. Então, clica aí no sininho, dá um joinha, que é super importante. Gente,
Fiquei 7 meses sem publicar vídeo, mas agora acabou. Então, eu tô colocando lá na comunidade, na aba comunidade, o planejamento aí das aulas, que eu tô gravando um monte de aula, pra não deixar mais vocês sem vídeo, tá bom? E vai ter vídeo de música, e é isso aí, muitas surpresas. Então, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, porque agora o negócio tá de boas. E vai lá no meu Instagram, @academiabaguete, e me manda uma mensagem se você estiver interessado em aulas de francês, que eu vou abrir uma turma aí em breve para você poder ficar na lista de espera, tá bom? Bon, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Salut!